Boa noite, meus amigos, meus irmãos, Pastor Ed, equipe técnica aqui presente. Estamos começando agora a programação A Palavra e Você. Essa programação hoje, ela está recheada de informações importantes. Essa programação hoje, ela foi feita com muito carinho, muito especial. Boa noite, pastor. Quero também agradecer aos nossos irmãos, aos nossos amigos, o compartilhamento da última programação que nós fizemos, que foi assim um recorde, né? Nós tivemos um feedback muito bom e que Deus abençoe você. Então você também vai participar conosco nesta noite, compartilhando esse vídeo, marcando um amigo, porque essas informações é muito importante para o crescimento espiritual da vida do cristão. Sim, mais precisamente o cristão e as redes sociais. Ferramenta de evangelização ou distração? Muito bem, isso mesmo. Então vamos começar do começo, pastor. Primeiro, não tem como falar sobre esta digitalização, dessa parte tecnológica, sem antes nós falarmos da globalização. Então, para você que está nos acompanhando, a globalização ela surgiu no século XV, entre o século XV e o século XIX, e o seu objetivo era comercial. Ocorreu com uma expansão marítima europeia responsável por uma transformação gradativa, estrutural e social na época. Ou seja, os países que eram colonizados, aqueles que colonizavam os países menores, então havia ali uma forma de unir eles através desta parte de comércio. Então foi onde surgiu a globalização, ou seja, uma união de todos no mesmo propósito a fim de um objetivo. Mais para frente veio a conhecida globalização digital. Esta aconteceu em meados dos anos 90 e tem chegado até os dias atuais. Pois é, e essas gerações que acompanham as internets, no meio digital, elas têm nomenclaturas. E é por isso que nós não descartamos o evangelismo presencial, não descartamos o evangelismo físico, presencial, mas também o digital. Prova disso é que nessa grande globalização, ela incluiu pelo menos 4 gerações. A primeira delas, de 1946 a 1961, chamada os Baby Boomers, aqueles que se iniciaram, os iniciantes nas redes sociais e aqueles iniciantes em todo o trabalho de rede. Depois, nós tivemos uma outra geração entre os anos de 61 a 81, chamado a geração X. De 81 aos anos 2000, a geração dos milênios. E, por fim, dos anos 2000 a os dias atuais, a famosa geração Y.
tal geração muito conhecida, os nossos filhos, né? Bom, as redes, as mídias sociais, elas são estruturas formadas dentro ou fora da internet, conhecida como redes sociais, por pessoas, organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns. Dentro das redes sociais existem os espaços virtuais. Então a gente está conhecendo um pouquinho dessa área tecnológica para nós entrarmos no tema, para que vocês nos entendam perfeitamente. Então, os espaços digital, onde grupos de pessoas, empresas, se relacionam através de mensagens, da partilha de conteúdo, entre outras coisas. Há vários tipos de redes sociais, cada um com objetivo diferente e públicos específicos, ou seja, a rede social foi criada para atingir um determinado público, vamos dizer assim. E eu coloquei alguns aqui para você entender um pouquinho de cada um. O Facebook, popularmente, bem popular, né? É a interação e expansão de contatos entre pessoas. O YouTube, que é muito conhecido por compartilhamentos de vídeos. O WhatsApp, envio de mensagens instantâneas e chamadas de voz. O Instagram, compartilhamento de fotos e vídeo. Twitter, compartilhamento de pequenas publicações, as quais também é conhecida como os TTs. O Skype, chamada de voz e vídeo. LinkedIn, interação e expansão de contratos profissionais. Badoo, relacionamentos amorosos. Messenger, envios de mensagens. Flickr, compartilhamentos de imagem. Tumblr, compartilhamento de pequenas publicações, semelhante ao Twitter, pastor. E nessas redes sociais, todas elas, de alguma forma, alcançam algum desses públicos a qual nós falamos. Hoje, em média, segundo um estudo e um levantamento feito pela empresa Host Media, o YouTube hoje é uma das maiores plataformas digitais onde praticamente 79% das pessoas dividem e colocam o seu tempo ali para assistir vídeo de pelo menos 2 horas e meia. Esse é o tempo gasto em média por cada cidadão brasileiro no YouTube. E então, em cada uma dessas redes sociais, pessoas vão buscar ali o seu alento. Alguns vão escutar louvores, outros vão estudar, outros buscam nas mídias os seus empregos, como já foi citado aqui, LinkedIn. Mas até que ponto isso é uma distração? Estamos te apresentando para você as redes sociais e o tempo que talvez você não se dê conta que você gasta nele. Hoje, em média, segundo um relatório digital da Social Hot Site, até 2019, mais de 66% da população brasileira está ativa. Nós estamos falando de 213 milhões de brasileiros e praticamente 98% já tiveram algum acesso com as mídias digitais, com uma dessas plataformas aqui citadas, seja elas para envios de mensagem e, pasmem, praticamente dessas porcentagem, 58% das pessoas compartilham numa dessas plataformas momentos especiais, 53% compartilham vídeos como esse e imagens divertidas. Notícias importantes e novidades tecnológicas são compartilhadas por 52% da população brasileira. Mensagens positivas, espero que essa seja uma, e de autoajuda, aproximadamente 43% de pessoas interagem com essas mensagens. E piadas ou brincadeiras, praticamente 42% de pessoas perdem ou gastam o seu tempo nessas plataformas aqui citadas, apenas com piadas e diversões diversas. Bom, pastor Ed, se nós formos fazer a matemática dessas porcentagens, eu diria que nós temos 95% das pessoas estão ligadas a qualquer tipo de plataforma digital. Resta 5%, e nós vamos falar desses 5%. Só que existe uma curiosidade, entre todas elas existem algo em comum. Por exemplo, o que uma faz, quase que a outra faz a mesma coisa. Com algumas exceções, como
esse do contrato de trabalho, ela é específica, mas todas elas têm quase a mesma função. O que difere da diferença de uma da outra é justamente a tecnologia com que aquela vai se avançando. Então, ferramentas importantes para o desenvolvimento humano. Até onde isso é bom ou ruim? Visto que as pessoas estão gastando muito do seu tempo dentro de uma plataforma digital, ou se divertindo, ou fazendo cursos, estudando, e isso trouxe um benefício muito grande, mas como a moeda tem dois lados, existe um lado também negativo. Então eu quero aqui fazer uma pergunta para o Pastor Ed, para você que está nos assistindo, lembrando que você pode participar deste debate, desta enquete, você pode enviar uma mensagem para nós. Nós temos uma equipe técnica aqui também fazendo a seleção dessas mensagens, participar conosco, dando a sua opinião, dando o seu parecer, ou até mesmo fazendo algum questionamento que nós podemos falar aqui no ar, ao vivo para você. Voltando aqui, partindo desse princípio, Pastor Ed, toda a sabedoria, todo o entendimento vem de Deus. Mais uma vez, nós nos retemos nesse assunto, que Deus dá ao homem ciência, capacidade para ele desenvolver tecnologias para que ele possa viver melhor. Tais tecnologias, estamos falando de tecnologia digital, mas isso abrange na medicina. Essa tecnologia vai muito longe, é um tema muito grande também. Então, assim, até onde, pastor, isso é bom ou ruim? Partindo das coisas, do entendimento que Deus dá sabedoria ao homem. Por exemplo, cultos online, live, é a mesma coisa do culto presencial? Polêmico. Esses dias nós comentávamos aqui, nos bastidores aqui, que há pouco aí, pastores usaram as redes sociais para criticar quem usa as redes sociais. É meio contraditório isso, né? O que acontece, na verdade, sacerdote Maurício, amigos que nos acompanham, é que as pessoas, elas aprenderam a demonizar tudo. Preste bem atenção, você quando vai trabalhar, ou quando para você o trajeto da sua casa, quando você vai para a padaria, pela manhã, ao supermercado, você passa por encruzilhadas? Sim, por travessas de avenidas que formam ali uma bifurcação, de certa forma, de 4 vias. Pois bem, muitos crentes demonizam encruzilhadas, porque encruzilhadas, até pouco tempo, eram tidos como lugares de trabalhos espirituais. Talvez muitas pessoas demonizam até os dias de hoje praias, cachoeiras, e com as redes sociais não é diferente. O homem, por desconhecer esta sabedoria que Deus deu ao homem, ele minimiza o poder de Deus. Se você não viu na outra live, sacerdote Maurício trouxe um ensinamento muito profundo a respeito de Albert Einstein. Que mentalidade de um homem é essa? Que sabedoria é essa de um homem, entre tantos que nós vemos hoje? Na área de tecnologia, nós vemos Bill Gates, nós vemos um grande percursor aí, Elon Musk, enfim, entre tantos homens que adquiriram uma capacidade muito grande. E da onde vem essa sabedoria? Aqui eu quero deixar para você, talvez, uma profecia. Sim, em Mateus no capítulo 10, no versículo 27, Jesus, antes de enviar os seus discípulos, ele diz para ele: aquilo que eu vos digo na escuridão, trazei a luz. Aquilo que eu vos digo aos ouvidos, pregai sobre os telhados. E aqui fica para você uma meditação. O Criador de tudo e todas as coisas, mesmo em forma de homem, ele sendo Deus, mas mesmo em forma de homem, deu a entender aos seus discípulos que futuramente eles estavam ali evangelizando, pregando, mas que aquilo que Jesus dizia para eles em particular, no monte, dentro de um barco, dentro das casas, teria uma grande proporção, o sacerdote Maurício, e chegaria a ser pregado por cima dos telhados. Essa expressão, por cima do telhado, pregar em cima do telhado, dá uma conotação de que o telhado era um lugar aonde chamaria a atenção das pessoas. Quem estivesse passando pararia para ver, pararia para ouvir. Então seria uma
entre aspas, uma tecnologia, uma forma que eles tinham na época de talvez chamar a atenção das pessoas ali para divulgar o reino dos céus. Então Jesus, ele sendo Deus, na figura do homem, sempre esteve à frente do seu tempo na sabedoria, na ciência. E por que não, pastor Ed, afirmarmos isso, que Jesus profetizou sobre esses tempos atuais? Sem dúvida, ele é o dono de toda a ciência. João diz que antes que tudo fosse feito, ele já era, né? Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, são coexistentes desde a fundação do mundo. Antes que tudo fosse, ele é. Então, este Deus que tudo criou, ele capacitou ao homem e deu ao homem esta sabedoria. Agora, o que nós vamos fazer com que você reflita na noite de hoje é o quanto de tempo você gasta e quanto tempo de você perde, quanto de realmente você usa este mecanismo para lhe ajudar. Há um estudo, uma pesquisa muito importante, feita também pela essa Host Suite, que diz que hoje, nos dias atuais, aproximadamente 94% da população possui smartphone. Ou seja, alguém está nos acompanhando agora por um celular. E por mais que seja o simples o teu celular, ele está conectado a essas redes sociais. Faça bom uso dela. A Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, e no versículo 12, Paulo escreve: todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Ele continua dizendo: eu posso tudo, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. Bom, então o pastor Ed agora chegou naquele ponto importante, ser dominado. Então, pastor Ed, eu dentro dessa sua fala, eu posso entrar com uma outra pergunta, lembrando que você pode compartilhar este vídeo para uma pessoa, para um amigo. Marque seus amigos e participe conosco deste debate, dessa programação, a palavra e você. Bom, isso, pastor Ed, tem feito muitos cristãos desviar da verdadeira adoração. É muito comum hoje nós estarmos na igreja e o pastor, ele está trazendo a palavra, o evangelista está ministrando a palavra, o presbítero, o missionário, o profeta, e a gente costuma ver alguém lá no celular, na Bíblia online, acompanhando a palavra de Deus, a leitura. Mas isto tem sido bom ou ruim? As pessoas estão desviando a verdadeira adoração? Não seria muita tecnologia? Porventura, as pessoas vão lá no celular e pesquisa tal livro, eu quero ler tal livro, e se esquece ali, a Bíblia não seria uma coisa bem tradicional, pastor? Porventura não está fugindo um pouquinho? O que você tem a dizer para nós, para os nossos telespectadores, para os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo agora? Pois é importante você notar isso, porque com a comodidade hoje, chegou a muitas pessoas todo tipo de aplicativo no seu smartphone. Inclusive, entre eles está a Bíblia. E a Bíblia de todo tipo de versão, que facilitam, né? Mas só que há uma diferenciação e algo muito importante a ser conotado aqui. Às vezes, talvez você entra numa igreja e o que tem acontecido é que muitas pessoas, não só dentro das igrejas, elas estão deixando o sacerdote Maurício de viver o momento para registrar o momento. As pessoas estão deixando que elas estão pegando os seus smartphones, elas estão decidindo usar para fotografar shows, momentos. Hoje você provavelmente almoçou aí com a sua mãe, com a sua família, e a pessoa usa o smartphone ou o seu aparelho para registrar momentos, mas não vivê-los. Quantos de nós que depois que passa o tempo, você vai assim, eu vou assistir aquilo que eu gravei.
o culto que eu gravei, ou o culto que eu tirei foto, quando que eu vou ver isso de novo? Então hoje, muito mais do que este momento, há uma outra questão importante que é a distração. Nós recebemos de Deus, para cada tipo de coisa, um espírito chamado temperança. É sobre isso que nós vamos falar. Então, o apóstolo Paulo escreve sobre isso. A temperança é saber se portar também na casa de Deus. Embora seja algo de muita valia, tablets nos facilitem a leitura, a construção de sermões, a construção, né, de textos bíblicos, mas é inevitável com que você esteja com o seu aparelho telefônico e chegue uma notificação. E aí, sacerdote Maurício, abre ou não abre? No meio do culto, chega uma mensagem importante. E aí, o que nós fazemos? Arrastamos para o lado e ignoramos, ficamos pensando, o que será que aconteceu, de quem será essa mensagem? Rimos de a piada nos enviada ou permanecemos em comunhão no culto? É um tema que você vai ouvir hoje, nós falamos muito sobre isso. Bom, pastor Ed, claro que qualquer coisa nesse nível, no momento de uma adoração, no momento que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, claro que isso vai ser uma distração. É uma distração. Do momento que você está na igreja, você está ali exclusivamente para buscar a Deus, para adorar a Deus. E nada pode interferir neste momento. Agora, isto é muito importante para nós, para os cristãos, para você, meu amigo, que talvez você ainda não é uma pessoa que frequenta, que está ali na igreja constantemente, mas você vai na igreja, você gosta, até mesmo você vai saber como se portar neste momento. Por exemplo, para tudo tem hora, para tudo tem momento. E nós devemos não ser dominados pelas coisas, mas nós temos a ciência espiritual, a sabedoria de Deus, de dominarmos todas as coisas que nos cercam. Agora, assim, qual é o tipo de público? Porque assim, nós escutamos muito dizer que está fazendo um programa, ou uma live, ou um evangelismo pela internet. Bom, pastor Ed, o nosso início na missão foi muito bonito, né? Nós panfletávamos de porta em porta, dia, debaixo de sol, não tinha horário, e era aquele evangelismo com aqueles panfletinhos bem simples que nós fazíamos, tirávamos xerox, várias xerox, e íamos de porta em porta, nos pontos de ônibus, porta de hospital, divulgar a palavra de Deus. Nós recebíamos muitos não, muitas pessoas rasgavam na nossa cara o panfleto, outras pessoas nos davam atenção. Quantas vezes tivemos que fazer oração na rua para as pessoas, na porta da casa das pessoas. Então esse contato, esse tete a tete, é muito importante para você avaliar a situação de uma pessoa que às vezes está precisando de uma palavra. E hoje nós temos as redes sociais, então nós abolimos esse sistema. A rede social, na geração Y, ela tomou tudo, ela veio tomar tudo, ela veio somar, ou ela veio trazer uma modernidade para a igreja, que a igreja antes não conhecia, e porventura a igreja ela começa a se perder dentro de tanta tecnologia. O que acontece, na verdade, é que muitas pessoas precisam ser alcançadas. Eu me lembro muito bem de várias xerox que nós tirávamos para evangelizar, trabalho de tenda fizemos muitas vezes, e só fazendo mais um adendo aqui, participamos também de muitas programações na Rádio Apocalipse, transmissão via FM. E hoje, você tem o poder na sua mão do controle. Não basta você reclamar que a programação é ruim, que há só falta de pornografia, a falta de a educação, a falta de estrutura. Não é só isso que lhe pode roubar o tempo. A Bíblia nos descreve lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 e 16, que é para nós termos cuidado com a nossa maneira de viver, para que nós não vivemos como insatos ou insensatos, mas vivermos como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E baseado nesses dias que são maus, aqui está uma ferramenta que está entrando em lugares onde
não deveria nem entrar. Mas pessoas são alcançadas agora que não saem de casa, sacerdote Maurício. Há muitas pessoas, principalmente esta geração chamada geração Y, que foi acometida de uma comodidade que elas têm tudo. Pessoas estão trancadas dentro de casa ou dentro dos seus quartos, não só por causa da pandemia, mas estão trancadas em um mundo onde a única comunicação que ela tem, o único diálogo que ela tem é com uma rede social, é com um programa de entrevista, é com um programa de distração. E nós estamos usando este meio de comunicação, sim, preparado por Deus, para alcançar pessoas que estão agora em hospitais, pessoas que nós não temos mais o livre acesso como tínhamos antigamente, pessoas que se trancaram dentro dos seus quartos ou dentro da sua casa e não temos mais acesso, e podem ser alcançadas por essas mensagens, a mensagem anterior, por um simples compartilhamento seu, porque você marca essa pessoa agora, essa mensagem vai chegar a essa pessoa trancada, até mesmo em quem não deveria chegar, como nos presídios, onde nós sabemos que não deveria se chegar smartphone, mas tem pessoas lá que podem ser alcançadas sim por este veículo de comunicação, que há necessidade da expansão do reino de Deus. Então é importante usar toda a ferramenta que Deus nos deu. Muito bem. Dentro desse comentário do pastor Ed, uma coisa me chamou muita atenção, quando o pastor colocou na sua fala que as pessoas estão presas dentro da sua casa, principalmente a geração Y, estão ali reservadas dentro de um quarto, de uma sala. Isso não perde a essência do que é a igreja presencial, o contato, a importância, a interação que o ser humano ele desenvolve, ele evolui, né? Isso é sociologia até. Sem dúvida. Ele evolui, ele desenvolve, justamente tendo contato com outro ser humano. O ser humano, ele não pode estar reservado, guardado, bitolado dentro somente de uma rede social. A igreja, ela precisa usar todas as ferramentas dentro daquele limite, dentro daquelas condições, desde que não afete a sua verdadeira comunhão com Deus. E vai dizer assim, comunhão com Deus. Como que você vai ter uma comunhão com Deus se você não tiver uma comunhão com o seu próximo, com o seu irmão? Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não ultrapassarmos aquilo que é já o limite, vamos dizer assim. Não ultrapassarmos o limite, né? Estarmos acomodados em casa, porque sabemos que vai haver uma live, vai ter uma comunicação, até os estudos EAD, né? Nós mesmos fazemos muitos cursos à distância, tal, mas não dispensa a presença no laboratório, no canteiro de obra. É necessário, com toda o estudo que você tem via rede social, você precisa ir no laboratório, você precisa ir no canteiro de obra, você precisa ter aquilo palpável, pôr em prática. Então assim é também as redes sociais e a igreja. Mesmo que você use as redes sociais para divulgar o trabalho, um trabalho assistencial, um trabalho da igreja, divulgando, chegando aonde talvez a escrita não chega, mas você deve sempre ter aquele limite, vamos dizer assim, do limite, né? Não colocar tudo, as suas fichas nesse veículo que Deus nos deu. Porque assim, eu tenho para mim, pastor Ed, Deus nos proporciona isso. É Deus. Porque o diabo, as pessoas atribuem muito, como você mesmo bem disse, as pessoas demonizam tudo. Atribuem muita coisa ao Satanás, ao demônio, sendo que ele não criou nada. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é que enriquece o homem com a ciência e com a sabedoria. Qual é o tipo de público, pastor Ed, que nós alcançamos? O senhor ressaltou aí. Então, e aquela minoria? Existe uma minoria, esse 5% que eu falei no começo,
95% das pessoas estão situadas, ligadas a alguma rede social. Essa minoria de 5%, eu fiz um estudo em alguns canais e eu percebi que até mesmo os indígenas, os índios, eles também têm um aparelho celular. Hoje se torna mais fácil chegar até eles a palavra de Deus pela uma rede social do que pela escrita. E eu volto a dizer, afirmar aqui que o pastor falou, nós vemos pastores, nossos irmãos pastores, que às vezes usam as redes sociais para atacarem o outro, para falar do outro, que a rede social é isso e aquilo, sendo que ele mesmo utiliza a rede social para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu comércio. Então é uma contradição muito grande, né, pastor Ed? E chega a ser até engraçado porque muitos acusam os dois lados, na verdade. Muitos dizem assim, mas os pastores estão falando isso que é essencial o presencial, porque eles estão interessados no dinheiro das ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas também a tecnologia nos proporciona isso também. Hoje, pela tecnologia, os membros podem doar via Pix, eles podem fazer as suas doações via QR Code, transferências bancárias. Hoje, a tecnologia, ela proporciona muitos tipos de negociação bancária. Então, nós não estamos interessados no seu dinheiro, não. Deus está interessado em lhe abençoar através da fonte de renda que Ele te deu. Deus te deu saúde, Deus te deu capacidade intelectual, Deus lhe deu um bom patrão ou um mau patrão, mas lhe deu uma fonte de renda. Então Deus quer lhe usar e multiplicar a semente que Ele te deu. A Bíblia declara para nós que, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que quando é importante você anotar isso, porque tudo que nós falamos é baseado na palavra de Deus. Então, baseado na palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve: tenham cuidado para que ninguém vos engane ou vos escravize com filosofias enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, o fundamento principal é Cristo. O fundamento principal, então não se deixe se enganar por filosofias humanas, onde muitos dizem, Deus conhece meu coração, onde muitos dizem, não, é melhor estar em casa, não fazer mal para ninguém, do que estar dentro de uma igreja e ser assim ou ser assado. Não, é melhor ser o pior pecador do mundo, mas estar dentro da casa de Deus, porque ali você não vai ter só uma pessoa para lhe ajudar, você vai ter um pastor, aí você vai ter amigos, como já foi ressaltado muito bem pelo sacerdote Maurício, você vai aprender a conviver em sociedade. Provérbios declara isso, que um cordão de duas dobras, ele não é quebrado facilmente. Deus criou o homem e disse, não é bom o homem viver só. O homem, ele entra na casa de Deus para adorar, para reconhecer que tudo que Deus deu, inclusive o poder e a capacidade da tecnologia, da interação nas redes sociais, tudo provém de Deus. Então, não se deixe, o apóstolo Paulo escreve isso, tende cuidado para que essas redes sociais não vos escravizem, tendo por fundamento filosofias humanas, tradições humanas, e são todas elas princípios deste mundo, e elas não se podem substituir por Cristo Jesus. Lembrando aos nossos amigos, nossos irmãos, que os nossos endereços das nossas igrejas estão passando aí embaixo no seu vídeo. Você pode procurar uma das nossas igrejas. Nós temos alguns endereços aqui em São Paulo, ali no Itaim Paulista, com o missionário Roberto. Nós temos a nossa igreja, Jardim de Deus, ali no município de Guarulhos, com o nosso irmão sacerdote Misael. Nós temos igrejas, Jardim de Deus, no estado de Sergipe, nosso irmão pastor Elianque, enfim, os nossos endereços estão aí. Você pode procurar qualquer uma dessas igrejas. Talvez essa programação tenha chegado até você e você está curioso para conhecer uma das nossas igrejas,
Você pode procurar qualquer um desses pastores que são homens formados espiritualmente, com uma capacidade espiritual muito grande, com condições psicológicas, com condições de ensinar você, de instruir você, orar por você, para que você tenha uma missão, uma caminhada, uma jornada nesta terra com perfeição na presença de Deus. Bom, voltando ao tema, pastor, todo esse debate, todo esse princípio de evolução da tecnologia, assim é a criatividade do homem, né? Mas elas acompanham, as pessoas acompanham no celular. Não parece bom isso, né? Eu tenho a impressão que quando o pastor ele está ministrando ali, quando o pastor ele está trazendo a palavra, que ele vai começar a ler as escrituras, e de repente tem um irmão lá que está no celular, não me parece bom aos olhos, porque você não sabe, você não tem a certeza se a pessoa está ali, ligada na palavra de Deus, né? Ou se ela está de repente folheando ali. Exatamente. Eu vi muito disso, pregando na igreja, e de repente eu chego em casa, vou ver no status, e eu estou me vendo pregando, alguém filmou eu pregando. E isso significa que a pessoa estava ligada no celular. Isso significa que a pessoa estava ali, fuçando as redes sociais e filmou. Então ela não estava numa adoração. Isso não tem dificuldade, não tem sido uma certa dificuldade da presença do Espírito Santo na igreja, da glorificação. Às vezes a pessoa vai orar e de repente já levanta, cadê aquele fervor, aquele clamor? E nós olhamos assim, o pastor ele faz uma varredura, o que mais você vê são pessoas com o celular na mão. Então isso não me parece bom aos meus olhos, dando uma opinião pessoal, não me parece bom aos meus olhos, sendo que nós estamos na casa de Deus, não só para ouvir o pregador falar, mas é para sermos transformados, para crescermos espiritualmente. E nós bem sabemos, pastor, que o trabalhar de Deus não depende do pastor, mas depende da nossa entrega. Então, se a pessoa chega na igreja, o ouvinte chega na igreja, e ele de repente está recebendo uma mensagem no Facebook, ou então ele está de repente no WhatsApp discretamente, como que essa vida vai ser transformada, pastor? Então essa questão aqui eu coloco e peço para você, nossos ouvintes, o que você acha disso? Você pode mandar uma mensagem agora, dando a sua opinião. Você é contra ou você é a favor? Você acha que isso não tem nada a ver? Que Deus trabalha de qualquer forma? Ou que realmente a pessoa chega na igreja, pastor? As mensagens estão chegando. Ou a pessoa chega na igreja e ela precisa prestar a Deus um culto, sendo que lá em Romanos fala que nós devemos prestar um culto racional, ou seja, sabermos o que estamos fazendo ali e nos entregando. Então o que você acha disso, pastor? Para cada lugar, há um lugar, para cada momento, há um comportamento. E o que nós aprendemos é que, se a sua igreja conta com uma estrutura, nós temos trabalhado com isso, nossos pastores temos feito live, tem feito cultos, transmissão ao vivo. Mas um conselho para você: deixe o seu smartphone, deixe o registro do culto para quem é o profissional da área. Quando Esdras e Neemias decidem reconstruir o templo e recebem a missão, cada um deles foi designado de acordo com as habilidades que eles tinham. Quem tinha habilidade de louvor, louvava. Quem tinha habilidade com ferramentas, trabalhava com ferramentas, com construção. Na igreja não é diferente. Deus capacitou pastores para pregarem e orarem. Deus capacitou obreiros e evangelistas para ajudarem e cooperarem na missão. Deus capacitou levitas, instrumentistas para louvarem a Deus e trazerem a musicalidade para a igreja. E nos tempos modernos, Deus também preparou pessoas que são aptas para esta área da tecnologia, que é aquela pessoa que vai ficar incumbida de registrar o culto. Ou seja, não precisa você, como já foi dito aqui, registrar o momento e não viver o momento. A Bíblia diz: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, e quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. Ou seja, hoje você não vai entrar, embora até tribunais tenham registros hoje, você vai ter um comportamento diante de um tribunal, diante de um juiz.
a vestimentas adequadas, a roupas para cada tipo de ocasião, a cerimônias que não se participa com qualquer tipo de roupa. Hoje, embora muitas formaturas foram online, formaturas aí elas têm um traje. Então, para cada tipo de situação, é uma situação, e na casa de Deus não é diferente. Nós aprendemos que na casa de Deus deve-se guardar apenas o coração para entregá-lo a uma adoração, a uma cultuação a Deus. Muito bem, pastor Ed. Veja esse questionamento aqui de um dos nossos telespectadores, e ele diz assim: porventura não seria uma forma de autoritarismo, ou seja, você frear ou você impedir, entre aspas, a entrada de um celular, ou alguém ligar um celular? Não seria uma forma de autoritarismo? De forma alguma. O que nós estamos orientando você é que aproveite o momento, viva o momento. Hoje, como já foi dito aqui, aproximadamente nós temos no Brasil 213 milhões de brasileiros, 213 milhões de habitantes. E nós já mostramos para você aqui algumas porcentagens de que 94% da população brasileira possui smartphone, ou seja, nós estaríamos proibindo as pessoas de registrarem, de entrarem na igreja com smartphone, estaríamos proibindo todo mundo, inclusive nós. O que nós estamos orientando a você hoje, com que você aproveite mais, buscar o Senhor enquanto você pode achar. Nós não conseguimos, até mesmo independente do smartphone ou a rede social que ele está ligado, dificilmente algum ser humano consegue adorar a Deus ou prestar um bom culto a Deus com problemas com a sua mente ligada a outras coisas. Deixei a panela no fogo. A panela no fogo não é nenhuma tecnologia. Tem tecnologia, mas não é como estamos falando hoje. Será que eu fechei a porta? Será que eu apaguei a luz? Aonde está o meu filho? Aonde está o meu marido? No bar? Está se drogando? Aonde está minha filha? O que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou ter o que comer? Então, Jesus ensinou, nós falamos na última live, não andeis ansiosos pelo comer ou pelo vestir. Porventura, o corpo não é mais importante do que a comida? Está preocupado com o que vestir, mas o corpo não é mais importante do que a roupa? Ou seja, será que o fato de você estar na casa de Deus, isso não torna o momento importante o suficiente para fazer você se desligar de tudo? Da panela, do filho, do problema que você deixou para fora da porta da igreja, dos problemas cotidianos, e inclusive das suas redes sociais. 1h30, 2 horas de culto, eu acredito que é um bom treinamento, porque a sua cabeça consegue e vai te fazer progredir e ser uma pessoa, um ser humano bem melhor. Bom, pastor, dá-se a entender, algumas pessoas falam, né, comentam, nós estamos na geração Y, não se tornaria isso um vício? Porventura, não é um vício? Pessoas que são viciadas em jogos, pessoas que são viciadas até em pornografia, entre outras coisas que as redes sociais oferecem, porque é de muito fácil acesso. Você pode navegar em sites, você pode pesquisar o mundo inteiro, e isso desde uma criança mais sem estudo até uma pessoa de idade, talvez com uma certa incapacidade, todos têm fácil acesso. E é uma coisa que vicia, vamos dizer assim. É uma coisa assim, quando nós mesmos, como você mesmo disse, se você está num culto, seu celular vibra, puxa, ali você já desprendeu, você sabe o que é uma mensagem, o que é, você vai lá. A pessoa que dorme, você que está me ouvindo, você pode talvez conhecer alguém numa situação como essa. Você coloca o seu celular no criado mudo lá, ou coloca o celular perto do abajur, de repente ele dá um toque, de repente ele dá acende a luz, automaticamente você vai lá conferir. Não estaríamos nós sendo dominados pela tecnologia de uma certa forma?
Sem dúvida, há estudos que falam sobre este transtorno dos que são os viciados na cybernet. E este vício, ele libera, né, no organismo da pessoa sensações como se ela estivesse praticando algo prazeroso, como a endorfina para acalmar, como a dopamina, a pessoa sente adrenalina, ou seja, pessoas estão usando, como já foi citado aqui, a pornografia, pessoas estão sendo viciadas em jogos, em eletrônico, e há pessoas que para dormir não oram mais, as pessoas elas colocam ali uma música, colocam ali uma programação, adormecem, antigamente era com a TV ligada, né? Hoje elas adormecem com algo que alimenta elas, e segundo os estudos desses, traz para essas pessoas viciadas em internet, em redes sociais, nesses tipos de redes que já foram ditas aqui, traz um isolamento social. Olha o perigo disso. E o isolamento social, nós já falamos aqui há 15 dias na última live, tá aí para você acompanhar aí. Quiser assistir, assista de novo. Se você perder alguma coisa, compartilhe com alguém. Os efeitos do isolamento. Então, este tipo de vício, esse tipo de distração que a sua mente tem, faz você liberar no seu corpo coisas que você acha boa, mas a sua mente está sendo dominada por coisas que não lhe fazem progredir. Então é isso. Você pode deixar aí o seu comentário. Quero mandar aqui um abraço ao nosso irmão pastor Dani Jader, que está ali no município de Itaquaquecetuba, na igreja Vila Japão, Igreja Jardim de Deus no Brasil, situada na rua Santa Rita de Cássia, no número 15, próximo ao Hospital Santa Marcelina. Um forte abraço, pastor Dani Jader. Você que é das regiões de Itaquaquecetuba, você pode procurar a nossa igreja ali também, que com certeza você terá uma resposta, um respaldo naquilo que você necessita. Bem, meus irmãos, meus amigos, nós estamos já quase próximo do final da nossa transmissão. Vocês podem participar conosco desse projeto, que é um projeto do coração de Deus para o nosso coração, cuja nós temos o objetivo de levar para você não uma polêmica, mas tratar de assuntos relevantes do dia a dia, que parece que são coisas corriqueiras, mas que pode trazer uma grande diferença na nossa vida. Temas muito polêmicos para nós debatermos aqui, sempre colocando a palavra e você, para que você possa ter uma meditação. É isso, lembrando aqui, o sacerdote Maurício aqui também está conosco, mas além de estar conosco aqui na igreja sede, está o endereço no rodapé aí, aqui na rua São Gonçalo do Rio das Pedras, a nossa sede nacional, número 325 aqui na São Gonçalo do Rio das Pedras, na rua da Estação Jardim Helena, Vila Mar da CPTM. Um abraço também aqui presencial ao sacerdote Maurício, que está ali juntamente com os irmãos na igreja de Presidente Dutra, né? Rua Jandaira, é isso, sacerdote Maurício? Lá na Rua Jandaira. Você que é da região de Guarulhos, também tem aí o sacerdote Misael, já foi falado aqui, lá na Rua Descoberto, lá no Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista. Olha aí, você que mora no Itaim Paulista, pastor Ricardo está aí na Rua Colônia do Assunção 382, está passando aqui. Conheça esta obra, conheça este ministério. Missionário Roberto, que está aí conosco também, missionário Roberto, lá do Camargo Velho, lá no Jardim Miriam, também lá da Rua Manuel Álvares Pimentel, pastor Dani Jader, enfim, aqui na igreja sede há uma equipe de pastores, missionária Hélia, homem de Deus, profeta Gabriel, que Deus tem usado com poderes, está aqui na igreja sede, juntamente com outros pastores. Pastor, lá de Suzano, olha, nós estamos breve vamos, acompanhe as redes sociais, porque em breve nós vamos inaugurar uma grande igreja lá na região de Suzano, com o pastor Milson. Um abraço, pastor Milson, pastor Nilson, Deus abençoe vocês, pastor Jefferson, enfim, sacerdote Horácio, são muitos pastores, nossos pastores de Sergipe. Olha aí, pastores, manda os seus endereços aqui, em breve a gente vai estar divulgando aqui. Então, nós estamos com esse projeto, como já foi dito aqui, para trazer à luz a palavra de Deus para a tua mente, de uma forma
com que você possa participar e entender um pouco mais sobre questões atuais, daquilo que você tem dúvida, daquilo que você tem interesse. Olha, nós precisamos bater um recorde, sacerdote Maurício. A última live, nós quase chegamos aí a mais de 500 pessoas. Olha aí, hein? É o compromisso do povo de Deus. Nós vamos trazer esse projeto mais vezes. Tem gente que está pedindo mais vezes já, né? Tem gente que já está pedindo aí mais vezes. Então, nós estamos nos estruturando, preparando aqui com a nossa equipe técnica aqui, o evangelista Sérgio, o evangelista Giovanni, meu irmão aqui o Guilherme. Estamos lutando todos os dias para trazer o melhor para você, nos preparando para trazer o melhor de Deus para a sua vida. Então, só depende de você nos ajudar nisso. Então, compartilhe, comente, que se esse vídeo alguém compartilhar, parecer para você, compartilha também para chegar até alguém que não viu. Insista, persista, e Deus vai abençoar você. E a gente quer saber dos temas que os irmãos eles têm, as dúvidas, os temas mais relevantes relacionados à fé, dúvidas que por muitas das vezes, pastor Ed, num culto, num momento de adoração, nós não temos essa oportunidade. Então, a programação, a palavra e você, ela tem um objetivo. É um trabalho de um modelo diferente, que a gente está mais à vontade, fora assim de uma coisa tradicional, de uma live, esclarecendo pontos para você, com base científica, espiritual e acadêmica, que é muito importante. Todas as coisas andam juntas. Sem dúvida. Né? Às vezes existia arcaicamente, as pessoas achavam que tudo é espírito, e deixava passar muitas outras coisas, sendo que na verdade tudo vem de Deus. Então nós precisamos ter uma conjuminação das coisas corretas para uma harmonia, para o entendimento. Então, você que tem alguma dúvida, né, você pode mandar nos comentários. Eu sei que esses vídeos ainda vão ser compartilhados. Você pode mandar uma sugestão e nós estaremos aqui fazendo essa transmissão para você. E quando quero deixar aqui um abraço, mandando abraço para todo mundo. Mais um aqui, uma pessoa que a gente falou de tecnologia, falou de registro de culto. Olha, meu amor, quando bate alguma lembrança nas redes sociais de algum trabalho, a gente lembra dele, né? Nosso irmão evangelista Manuel. Então é uma pessoa aí que está engajada com a gente também nesse trabalho. Não está aqui hoje, deve estar por aí trabalhando por aí. Mas vai um abraço aqui fraterno de nós. A equipe está contando com você aqui, Manuel. Esperamos você para nossas próximas transmissões. Nós estamos, daqui a pouquinho já vamos encerrar esse trabalho por aqui. Olha, irmãos, a gente se dedica bastante, né? E passa tão rápido, né? Talvez você esteja olhando seu relógio aí, puxa, já passou 1 hora. Pois é, talvez você ia perder esse tempo aí com coisas que não lhe trariam a edificação. Mas eu tenho certeza de que nós estamos preocupados em trazer aqui, quem sabe em breve, convidados, né? Olha, depende aí, coloca nos comentários aí. Quem vocês gostariam que a gente convidasse? O sacerdote Maurício acabou de dizer aqui, sugestão de tema. Vamos lá, vocês gostariam de chamar quem aqui, né? Quem gostariam de você ver aqui nessa nossa mesa aqui, para tomar aqui com a gente aqui, ó, compartilhar com a gente de um bom papo, baseado em sim, irmãos, em toda forma de inteligência que Deus deu ao homem. Então, nós acreditamos em toda a estrutura da palavra de Deus. A palavra de Deus ela está baseada sobre 4 pilares fundamentais ao homem. E não é só o espiritual, mas principalmente, como já foi dito aqui, é o acadêmico. Nós trazemos para você pesquisas de cientistas, de doutores, psicólogos, especialistas em cada área, e a nossa especialidade também é a área espiritual. É por isso que nós espiritualmente estamos trazendo essa mensagem para você. Bom, então fica aqui o nosso agradecimento, lembrando que a nossa igreja matriz, a nossa igreja sede, fica situada na rua São Gonçalo, do Rio das Pedras, no novo número 325, no Jardim Helena, perto da estação Jardim Helena da CPTM. Então,
quarta-feira, sexta-feira, às 19h30, os cultos na presença de Deus com a oração de poder. E no domingo, o culto de adoração, o culto ali aonde está presente o profeta Gabriel, a missionária Hélia, uma equipe de pastores que está ali pronto para atender você. E olha quem entrou na live aí, ó, quem tá acompanhando a gente, ó, a gente já falou sobre o endereço da igreja aqui, ó, sacerdote Misael aí, ó, acabou de chegar da missão, ele junto com a missionária Hélia, missionária Graziele, de uma grande missão lá no estado de Sergipe, nas nossas igrejas, pro Nordeste, ele tá aí nos acompanhando aí, ó, um grande abraço pro senhor também, sacerdote Misael, e é isso, irmãos, nós vamos, finalizando por aqui, não é isso, sacerdote Maurício? Que Deus possa lhe enriquecer, que Deus possa, ele mandou uma mensagem aqui para nós aí, ó, meu irmão, que você seja o próximo a estar aqui com a gente, né, que em breve, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa live, compartilhe este produto dos céus para você, porque isso certamente nasceu no coração de Deus, porque nós estamos realizando hoje o melhor para poder trazer para você um conhecimento à luz da palavra de Deus. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana, os seus sonhos, os seus projetos. Faça este vídeo, esta mensagem bater um novo recorde. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a paz de Deus e um abraço e até a próxima em nome de Jesus.